Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Aplicações de Elementos Finitos para Engenharia. Vale lembrar a todos os alunos da disciplina que este vídeo ele só faz sentido para os alunos que acompanham as aulas presencialmente. O objetivo do vídeo é dar continuidade à apresentação da aplicação do método de elementos finitos para a solução de problemas de engenharia. No nosso curso nós vamos focar essencialmente a aplicação do MEF, método de elementos finitos, a solução aproximada de problemas da mecânica das estruturas e o problema de transferência de calor por condução. Mas, porém, vamos aqui com essa sequência de aulas apresentar a aplicação do MEF na solução numérica de equações diferenciais ordinárias que inicialmente não tem nenhum significado físico, ou seja, é uma equação diferencial qualquer. As equações diferenciais que nós vamos tratar aqui são caracterizadas por problema de valor de contorno. E um problema de valor de contorno ele consiste em determinar uma função-solução que satisfaz a uma dada equação diferencial num dado domínio, conhecendo-se a priori valores da função ou da própria derivada da função no contorno do meu domínio, do meu problema. A questão é que esta apresentação aqui é denominada de forma forte. E a forma forte não é a maneira de se aplicar a técnica de elementos finitos. Obrigatoriamente, para eu ter uma solução aproximada de elementos finitos, eu preciso caracterizar a dita forma integral enfraquecida do meu problema de valor de contorno. Então, na aula passada, no vídeo anterior, a gente discutiu explicitamente que solução exata da forma forte de um dado problema de valor de contorno, ele, na maioria das vezes, não é possível. Por isso, estabelecer soluções numéricas. A metodologia numérica que a gente pode aplicar diretamente à forma forte do problema de valor de contorno é o método das diferenças finitas. Não é tema do nosso curso. O nosso curso é o método dos elementos finitos, e para a gente aplicar o método dos elementos finitos, obrigatoriamente nós precisamos da forma fraca deste problema. Esta aula tem o objetivo de apresentar uma metodologia de se obter a forma fraca do problema de valor de contorno por meio do método resíduos ponderados. Na verdade, não nessa aula. Em um conjunto de aulas, nós vamos utilizar o método dos resíduos ponderados como elemento de obtenção da forma integral enfraquecida no meu problema de valor de contorno, ou forma variacional enfraquecida. A gente destaca aqui duas maneiras de se obter essa forma integral enfraquecida vão ser desenvolvidas no curso. A primeira vai ser trabalhada no nosso curso é o método de resíduos ponderados. Na verdade, a gente vai aplicar um método de resíduos ponderados. No desenvolvimento das aulas, a gente vai explicar o porquê da aplicação desse método, que é o método Galerkin. E uma outra forma de se obter a forma variacional enfraquecida pelo princípio dos trabalhos virtuais. A gente vai estabelecer agora a aplicação do método Galerkin, o método de resíduos ponderados, a estruturação da formulação fraca. Nesse conjunto de slides, ainda não se estabelece a forma integral enfraquecida. A gente vai desenvolver a forma integral ainda no viés forte do problema. Ok? A gente precisa da forma integral enfraquecida para se aplicar o método dos elementos finitos. Enquanto não tem nada ainda da técnica de elementos finitos. Vai ter um dos passos essenciais para a aplicação do método, que é justamente estruturar a forma integral enfraquecida. Agora a gente vai estabelecer como se desenvolver a forma integral ainda no viés da forma forte. E para isso a gente vai utilizar um exemplo modelo. Ressalta-se aqui, este é um exemplo modelo.
Não vamos aqui querer traduzir a todos os outros exemplos que nós vamos desenvolver em sala de aula ou nos exemplos apresentados para vocês nas listas de exercício, esse viés exclusivo deste problema modelo. Tá? Já venho ministrando essa disciplina algumas vezes e o aluno é levado a querer aplicar esse desenvolvimento explícito aqui em todos os exercícios que a gente apresenta em sala de aula ou que apresenta nas listas de exercício. Muito cuidado, aqui é simplesmente uma equação diferencial. A gente vai trabalhar por simplicidade com uma equação diferencial ordinária. É claro que no curso nós vamos desenvolver a aplicação do método dos elementos finitos também para problemas bidimensionais, caracterizando aí equações diferenciais espaciais. Tá? Então, esta é uma equação diferencial na variável, ou seja, o que eu quero encontrar uma solução da função 1 que satisfaça essa equação nesse domínio 0 a 1, essas condições de contorno aqui. Uma condição de contorno dita essencial, ou seja, uma condição associada à própria variável do problema, não é? E uma outra condição de contorno dita natural, né? Associado à derivada da minha função, a solução do meu problema. No decorrer do curso, a gente também vai discutir um pouquinho essa denominação, né, de condição de contorno essencial e natural. O que eu quero aqui é simplificar a apresentação dessa equação diferencial por meio desses operadores aqui, definidos. Um operador A, dado pelo diferencial, né, e esse outro operador aqui, de x, definido como elementos que não são função de u. Então, eu agora reescrevo esse problema de valor de contorno aqui com essa nova apresentação, ou seja, um operador diferencial, né, com essa definição aplicado à minha função u, igual que de x no meu domínio, no meu intervalo do problema com as condições de contorno. Veja que se eu mudo o operador diferencial, o a vai mudar, ou seja, ao invés de eu ter d2 dx2, eu poderia colocar um problema aqui com d3 dx3, e o meu a seria 3 dx3, ou seja, o a depende do meu operador. Isso aqui é só um exemplo modelo com uma caracterização simplificada da sua apresentação. A gente seguir aqui no nosso curso, é importante aqui essas duas definições. Em sala de aula a gente vai provar, né, cada uma dessas condições que me define aqui o que seria uma forma linear e uma forma bilinear. Para eu garantir que uma forma seja uma forma f aplicada a uma função w, seja uma forma linear, obrigatoriamente ela tem que garantir essas condições, e uma forma bilinear sobre u e w, ela obrigatoriamente, para ser caracterizada como forma bilinear, ela precisa garantir essas condições. Mas aqui a gente vai apresentar na sala de aula um exemplo explicitamente definindo aí uma forma linear e uma forma bilinear e demonstrando essas condições aqui explícitas para a garantia, né, dessas duas definições. Mas isso daqui é importante para a gente até caracterizar o problema, né, em forma fraca, em forma variacional fraca no futuro, esta outra apresentação. Tá? Mas antes disso a gente vai definir o que são médios resíduos ponderados e o porquê a importância dele, né, na aplicação da técnica de elementos finitos, no método de elementos finitos. Né? Os métodos resíduos ponderados, eles constituem um conjunto de metodologias que se aplicam à resolução aproximada de um problema de valor de contorno. Porque o objetivo aqui é focar a solução aproximada do problema. Para isso, eu preciso, e para a obtenção de solução aproximada desses problemas, do problema de valor de contorno, por exemplo, preciso da forma integral, né? Vai ser obtida pelo MRP. E esta forma integral ela vai ser gerada a partir da ponderação sobre a equação diferencial do problema. Cada método ele vai se distinguir obrigatoriamente
pela definição da função de ponderação que a gente vai aplicar na metodologia. Aqui no curso nós vamos estudar o método de Galerkin. Eu já adianto aqui que esse método é o escolhido porque é com ele que a gente obtém o menor erro possível da solução aproximada, né? Eu tenho um problema com solução exata, e eu caracterizo uma solução aproximada, eu defino aí uma dada função erro, e se a gente aplica, nessa condição todos os métodos resíduos ponderados, o método de Galerkin é o método que vai me dar o menor erro. No caso aqui dessa definição dada de erro, né, o erro que eu tenho é a priori porque eu teria um problema com solução exata. Questões relacionadas a estabelecer métricas de erro a posteriori também serão discutidas no curso, na verdade, no final, né, desse curso. Então, a forma variacional ela é classicamente apresentada por essas definições dadas anteriormente, ou seja, uma forma bilinear sobre U e W será igual a uma forma linear sobre W para qualquer W, com U, né, obedecendo a todas as condições de contorno. Claro, a solução do problema ela tem que garantir, né, todas as condições de contorno estabelecidas, definidas, né, no problema de valor de contorno. E W deve ser homogênea nas condições de contorno, simplesmente. Aqui, no sentido de ressaltar as diferenças entre os métodos resíduos ponderados, a gente vai buscar novamente aquela apresentação simplificada. A gente segue aqui a aplicação do método resíduos ponderados. Na verdade, estabelecer uma solução aproximada para U. Ou seja, a gente não vai, né, satisfazer agora essa equação 2 aqui plenamente, porque a gente vai, né, na verdade, definir uma solução aproximada útil. Ressalta-se aqui que o que a gente vai fazer agora é caracterizar a forma integral, né, ponderada, ainda no viés forte. O que significa isso? Essa solução U, obrigatoriamente, ela vai ter que atender o grau de diferenciabilidade apresentada por esse operador A. No caso do exemplo modelo, o operador é de ordem 2. Então, essa solução aqui, obrigatoriamente, ela vai ter que garantir esse grau de diferenciabilidade exigido pelo operador A. Ainda. Nesse sentido, esse problema com essa caracterização, ainda, ou seja, a forma integral não enfraquecida, ainda no viés de forma forte, enfraquecer significa o quê? Justamente diminuir o grau de exigência de diferenciabilidade em cima da função U. No caso, ainda a gente não vai diminuir esse grau, e uma solução aproximada para esse problema que tem essa apresentação dada aqui pela equação 3. Ela é formada, né, essa cara, onde esse U tio 0 aqui é uma função com o mesmo nível de regularidade exigida, a função solução, e que verifica todas as condições de contorno. Enquanto aqui, uma combinação linear, né, claro, linearmente independente, com regularidade compatível com a exigida da solução do problema. Porém, essas funções elas não precisam atender a todas as condições de contorno. A condição para essas funções aqui é que elas sejam homogêneas nas condições de contorno. Em sala de aula, a gente vai desenvolver explicitamente a aplicação desse desenvolvimento a um problema com esse problema modelo com, não é, com o E definido, né, na verdade, com o F e G definido, e a gente consegue explicitar, né, uma solução U, solução aproximada, verificar erro. Tudo isso a gente vai desenvolver em sala de aula com uma explicitação, né, um dado exemplo. Mas antes aqui vamos com a apresentação da teoria. Esse somatório anterior aqui me dá um caráter, né, infinito, né, da base, mas a gente precisa definir explicitamente um caráter finito da aproximação, porque aí não faz sentido. Então,
Então, nesse sentido, se estabelecendo um espaço finito de aproximação, a gente tira, né, o infinito do somatório, estabelece um truncamento, né, dessa base aí, com uma soma de funções multiplicadas por essas constantes alfas para um valor finito. Então, agora a nossa aproximação, a gente tem essa base agora caracterizada pela soma de n termos, né, e variando de 1 a n. O que acontece? Como a gente tem agora uma solução aproximada, o que a gente vai fazer é impor essa solução aproximada útil de x justamente na apresentação 2 que a gente deu. E, nesse caso, com u não sendo mais u sendo útil, a gente não tem verificação dessa igualdade. Ou seja, na verdade, o operador diferencial A aplicado ao útil menos que de x não vai ser zero. Né? Ela não vai ser zero. Só enxerga aqui que eu passo o q de x para cá e eu vou ter o operador aplicado a u menos q de x igual a zero. Como eu não tenho mais u, eu tenho u de tio, isso daqui não vai ser mais igual a zero. Eu vou ter um resíduo. Vou ter, na verdade, a função resíduo. Tá? Então, o que o método resíduos agora propõe é que esses coeficientes eles sejam determinados mediante uma condição de anulação do resíduo, expressa em forma ponderada, não o resíduo se anulando em todos os pontos do domínio. Na verdade, o que a gente vai fazer é ponderar esse resíduo aqui por uma função w em todo o domínio do problema. Ou seja, a intenção aqui é ponderar o meu resíduo com essa função w e levar essa ponderação a zero. Não levar a função resíduo zero em todo o domínio do meu problema. E a observação que a gente faz aqui é que essa função w ela não pode ser qualquer. Ela tem que ser obrigatoriamente uma função de ponderação ou peso que é homogênea nas condições de contorno essenciais do meu problema. Tá? Todas essas observações aqui em relação às condições para a função de aproximação e para a função peso, a gente sempre vai relembrar no nosso curso que são elementos passíveis de erro, né? São elementos de confusão. Então, o que a gente vai fazer agora é substituir essa ponderação agora por uma forma também de base finita, substituindo aqui a minha expressão, enxergando que esses J variando de 1 a n coeficientes são constantes, eu posso retirar do operador integral, seguir aí no desenvolvimento, tá? Claro, se eles são constantes, tem que ser nulo, é justamente a integral, a integral aqui. Eu tenho, na verdade, a integral multiplicada aqui por essas constantes igual a zero. As constantes aqui elas são diferentes de zero, para eu não ter a solução imediata, né, a solução trivial. Tem que ser zero é justamente a integral, é essa equação aqui destacada. O que a gente vai fazer agora é justamente caracterizar a minha base de aproximação em cima da minha função resíduo. Minha função R. A função R definida anteriormente essa expressão aqui. Bem? Ok. Então, agora com minha função R explícita e com a função útil definida, eu chego nessa minha apresentação. Agora já a levar a uma apresentação clássica da mecânica das estruturas, a gente vai introduzir, né, essa matriz K, representada por essa integral, e esse vetor F, representada por essa integral aqui, observando-se a equação 10. O problema mecânico estrutural, a gente vai denominar K de matriz de rigidez e o vetor F de vetor de força. Tudo bem? A gente chega nessa apresentação clássica aqui, tá? Ou seja, os parâmetros a serem determinados, ou seja, eu tenho um sistema de equação aqui, né? Os parâmetros a serem determinados,
a matriz de coeficiente. No problema mecânico estrutural vai ser a matriz de rigidez, e o vetor de entrada, que no problema mecânico estrutural vai ser o vetor de força. Mas aqui, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar, aplicar, né, esse método Galerk, que a gente vai definir na próxima lâmina, né, qual a condição para aplicar o método Galerk, mas ainda, né, no seu viés forte, que não tem nada de técnica de elementos finitos ainda, que o que a gente está apresentando é o método de resistências ponderadas, método de Galerk. Mas esse passo aqui é um passo importante para o desenvolvimento do método de elementos finitos. O que vai diferenciar, na verdade, cada um dos métodos de resistências ponderadas é a caracterização dessas funções, né? A FJ aqui. No caso de Galerk, o que a gente vai assumir é que as funções que caracterizam a ponderação são as mesmas funções que caracterizam a função de aproximação do meu problema. Outros métodos adotam outras metodologias. Galerk estabelece essa metodologia. Com essa condição, a gente passa a caracterizar a matriz K e o vetor F com essa apresentação. Na sala de aula a gente vai desenvolver um exercício a estabelecer uma solução aproximada ainda, né, no viés de forma forte por meio do método Galerk. Vamos pegar o problema, né, modelo com valores definidos para F, G. Vamos pegar, né, o problema modelo, definir FG e vamos resolvê-lo. E esse problema vai ter solução exata, vamos resolvê-lo o MRP, métodos de resistências ponderadas Galerk, ainda no viés de forma forte, e comparar a solução exata com a solução aproximada. Espero que esse vídeo possa auxiliar vocês no entendimento da disciplina. E até o próximo vídeo.